Eu sou Bela Bezerra, sou mãe do Igor e da Mari. Sou a primeira filha do Ângelo e da Socorrinho. Sou formada em administração de empresas e empresária, uma das donas do Nacafa. Sou apaixonada por cafés especiais. Também sou uma mulher que toma suas decisões, mesmo sabendo que pode não dar certo, mas eu aprendi a assumir as consequências. E é assim que eu sei viver a minha vida. Hoje eu vou contar a minha história em 2 partes. Olá, pessoal. Hoje o podcast Além dos Limites comigo, Nívia Salles, está um pouquinho diferente. Hoje eu estou com uma convidada super especial. Eu vou chamar Isabela Bezerra agora, só agora eu prometo, tá certo? Tá certo. Isabela Bezerra, a Bela Bezerra, empresária, palestrante, mentora, dona da cafeteria Nacafa, não é isso? E eu assisti uma palestra da Bela em um network, em um desses eventos, né? E aí me linkei em algum momento, em muitos momentos, vou ser bem sincera com você, né? Com a sua história. Ela tem uma história de vida poderosíssima. E aí tive a ideia de imediato, porque quando você fez a sua palestra, né? E você estava ali bem tranquila contando a sua história, eu tomei, assim, eu tive entendimento do quanto era poderoso o que você estava falando ali. Mas parecia que você estava falando normalmente, como se isso fosse normal, assim, como se não fosse mais, como fosse mais uma história. Não é mais uma história. É a história de Bela Bezerra. E tive a ideia de fazer esse documentário. O que a gente está produzindo hoje é um documentário sobre a vida pessoal e empresarial dessa mentora, empresária, palestrante. Vou ter que dizer novamente, Bela Bezerra. Parabéns, porque a sua história realmente inspira. É uma história diferente, vamos dizer assim. Ela vai nos dar o prazer, a honra de contar essa história aqui no meu podcast. E preciso dizer que ela vai estar disponível não só no meu canal do YouTube, mas também no canal do YouTube da Bela, né? Porque Isso. a Bela tem um podcast Também, também, né? Fala aí, mulher. Fala aí, mulher. Pois é. Então, assim, é um material que nós estamos produzindo juntas. Vamos dizer assim, a ideia é minha e a história é sua. E a sua história merece ser contada e registrada. Muito obrigada, Bela Bezerra, por estar aqui conosco no podcast Além dos Limites. Eu vou deixar você muito à vontade, porque tudo que interessa hoje é que você conte essa história e que você nos inspire, nós mulheres. Entendeu? Então, fique muito à vontade, Bela Bezerra, se apresente. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Desde que a gente tomou aquele cafezinho lá no Isso. Nacafa, né? Que você me pediu para que eu contasse a minha história, Sim. né? Que minha história inspirava e que Muito. merecia ser gravada e registrada. Eu fiquei muito fez. E na mesma hora eu topei, porque foi a segunda vez que isso aconteceu. E então nada acontece por acaso. Então, se você também me procurou, uma primeira vez foi a Érica, foi assim que eu comecei a dar palestras. Sim. Eu acho que é porque tem um movimento que conspira para que eu fale. Pode acreditar que tem. E assim, quando você fala também que eu conto a minha história muito simples, é porque é a história da minha vida. Né? Então, o que eu posso começar falando é que eu tenho muito orgulho da mulher que eu sou. Eu tenho muito orgulho da minha história, do que eu vivi, do que eu passei, né? Não só dos acertos, né? Das coisas boas, mas também dos erros, né? Que me fortaleceram, me fizeram enxergar as coisas de um modo diferente. E eu sempre começo a minha história falando realmente da minha família. É a base de tudo. É aí que a gente sai e é aí que a gente começa a se moldar, né? Enquanto pessoa. Tanto com as coisas boas, como com as coisas não tão boas. A gente carrega todos esses traumas também, que às vezes nem são nossos. E a gente precisa ir se libertando ao longo do caminho, se quiser escrever a nossa história. Então, como eu sempre falo, eu sou a primeira filha de um casal, né, de 3 filhos. Tenho um irmão e uma irmã caçula. Meus pais são de classe média, então eu digo que eu nunca passei necessidade, muito pelo contrário. Eu sempre tive uma vida muito confortável, estudei em escolas, em boas escolas, tive a oportunidade de estudar outras línguas, então tinha carro para me locomover, mas não quer dizer que eu também não tinha meus sonhos, né? Não tinha meu sonho de viver a minha vida diferente. E eu gosto de contar que uma das coisas nessa relação de homem e mulher começou numa sensação que eu vivi muito difícil. Foi um episódio que eu adoro contar, que eu sempre fui uma excelente aluna,
nunca fiquei em recuperação, nunca tirei nota vermelha no boletim. Então, realmente fui aquela CDF, assim, na sala. E eu tinha um sonho de fazer uma imersão em Londres. E meu pai, apesar da gente viver bem, ele dizia que era muito caro, né? Pagar para poder ficar lá. E além do mais, eu era mulher. Estar sozinha em outro país, do outro lado do mundo. Nessa época não tinha internet, e-mail, celular, Sim. nada. Era só telefone convencional e carta, Sim. que demorava para atravessar o Com certeza, oceano. né? Ainda mais em outro país, né? E eu sempre... Isso me incomodava muito, porque eu achava que eu podia cuidar de mim mesma. Né? Eu sempre achei que eu poderia cuidar de mim mesma. Mas eu fui criada nessa bolha, né? Minha mãe não trabalhava, né? Minha mãe trabalhava em casa, né? Ela não trabalhava fora, porque eu trabalho dentro de casa, né? Como dona de casa, mãe, é um trabalho pesado, Pesadíssimo. né? E a gente hoje ainda divide com um trabalho fora do lar, Com certeza. né? Então não é fácil. E eu tinha que me desprender disso para ir para o outro lado do mundo. Bom, não conseguia ir. E o meu irmão perdeu o ano e ganhou de presente um intercâmbio para os Estados Unidos. Não é justo. Não é justo. Definitivamente não é justo. Não. E eu fiquei assim, arrasada. Mas eu fiquei arrasada, porque eu disse assim, nossa, qual é o critério de premiação? Sim. Eu me esforço para dar resultado, porque naquela época o nosso resultado era estudar, né, passar de ano, porque eu acho que o que os pais podem pagar para a gente é a educação, né? Isso é que a gente leva para a vida, né? E aí que a gente vai crescer ou não. E o meu irmão, por não ter feito o esforço, foi premiado. Porque é homem, porque eu sou mulher, eu não tenho esse direito, né? Eu tenho que ficar em casa e... Será que eu tinha que seguir aqueles passos da minha mãe? De manter um padrão. Exato. Manter aquele padrão de mulher que estudou, que não fez, vamos dizer aqui entre aspas, mais do que a obrigação, passando de ano, né? Exato. E tendo boas notas. É como se fosse mais ou menos isso, né? Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Isso. Exato. Então você começa a incomodar, né? Porque eu via que meu pai, apesar dele ser um cara fantástico, ele coordenava as coisas dentro de casa, né? Como ele era o único provedor por muito tempo, os homens eram os únicos provedores, né, do lar, na maioria das casas. Então isso sempre deixava nós, mulheres, numa posição mais frágil. Eu nem digo inferior, é uma posição mais frágil, de não ter capacidade mesmo de tomar decisões. E isso me incomodava. Bom, esse é um fato que sempre me marcou, né? Mas aí eu segui a vida, né? Não era isso que ia me impedir. Sim. Passei no vestibular, né? Passei na UFAL. No ano que eu passei, eu fui terceira colocada no vestibular da UFAL. Então eu entraria em qualquer curso. Então eu era, assim, muito estudiosa. E comecei a cursar. Nesse meio tempo, eu tive um namorado e a gente começou a falar em casamento. Tá? Quando a gente começou a falar em casar, eu disse, eu tenho que ir embora. Eu preciso viver o meu sonho. Eu preciso ir para essa imersão. Porque eu não queria carregar essa culpa, que seria minha, de não ter ido, de não ter insistido. Eu tenho o hábito de insistir até eu ver que não dá mais, até o meu limite. Então, eu não tinha chegado no meu limite, eu queria realizar meu sonho. Né? Eu já dava aulas de inglês, então eu estudei na cultura inglesa, no CCAA, então eu queria ter essa experiência, né? Inclusive eu queria ter essa experiência de me libertar, de viver sozinha, ser dona do meu próprio nariz, sem ter que dizer, tem que chegar em casa às 10 horas, hein? Sim, entendi. Você está onde? Você vai sair com quem? Eu queria ser independente, saber que eu posso fazer isso. E tanto eu fiz, que eu fui para Londres. Você namorava? Você estava namorando quando você decidiu ir para Londres. Mesmo ele ficou contra ou ele apoiou na época, assim? Tem essa... Na verdade, assim, ele achou estranho, porque naquela época a gente não tinha facilidade, né? Como a gente tem hoje, fazer ligação de vídeo, nada. Sim. Eu iria ficar lá 6 meses, era a proposta. Nesse meio tempo, ele iria passar o Natal comigo e o meu aniversário, que é 26 de dezembro. E a gente iria passar uns 15 dias juntos e ele voltaria. Mas, assim, nem o sentimento que eu poderia perder aquele homem da minha vida me fez desistir de ir. Eu precisava viver isso. E ele teve que entender. A gente não chegou a brigar por conta disso, né? Mas ele entendeu.
É isso que eu ia perguntar, assim, quando você foi, o que era maior para você naquele momento era você viver essa Era experiência, viver essa experiência. mesmo você amando aquele homem que estava, Exatamente. né? Porque você já estava na faculdade, você já era adulta, né? Exato. A gente estava sim planejando o casamento, né? Nós chegamos a casar. Sim. A gente estava com um planejamento, então eu sabia que era aquele homem que eu queria viver o resto da minha vida. Mas você tinha Mas eu não ia abrir mão. ardia muito mais dentro de você o desejo de você ir Com certeza. viver essa experiência fora. Porque eu acho que assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada aos meus sonhos. Se Sim. não vai machucar uma pessoa ou se não vai criar em risco a vida de alguém, eu tenho que viver aquilo que eu me proponho. Eu tenho que pensar em mim e viver aquilo ali, senão eu vou viver eternamente com aquela culpa que eu poderia. E o si. Eu não gosto de si na minha vida. Eu não gosto de cis. Então, o melhor que eu podia fazer naquele momento, realmente, era me entregar a isso. Era fazer esta viagem. Era viver isso. Exato. A imersão, só para eu poder amarrar aqui direitinho, né? Porque eu quero saber os detalhes. A gente precisa colocar os detalhes. Aqui a imersão era sobre? Inglês. Inglês. Ah, tá. Eu queria estudar inglês, né? Eu sempre gostei muito da língua e tudo mais. Eu estava ensinando inglês já. E era uma forma de mim. Eu acho que, na verdade, o inglês foi muito mais um pano de fundo para que eu pudesse passar esse tempo comigo mesma, sozinha. Claro, com certeza. Porém, como eu falei há pouco tempo, a gente carrega, né, as vivências, né, os exemplos dos nossos pais, e lá de todo o nosso passado, inevitável, né? Ele vem com a gente ali. E, no fundinho, né, a Isabela não poderia se virar sozinha, afinal, uma mulher em Londres, em outro país. Você faz o quê? Descobre que está grávida. Ai, que bom. Então, no meio da minha viagem, eu cheguei lá. Realiza o sonho. Tá plena lá em Londres. E aí, estou grávida. E é uma forma do meu inconsciente mostrar que eu tinha que replicar aquele padrão da mulher que eu cresci vendo, né? E que eu admiro a minha mãe por isso. Eu não deixo de admirar. Só que não era a vida que a Isabela queria para ela naquele momento. Né? Nunca foi. Então, eu me descobri grávida. E naquele momento, é aquela coisa, né? Assim, não tem o cis. Naquele momento, eu não conseguiria, por toda a minha história, por toda a minha vida familiar, encarar uma gravidez sozinha em Londres. Não houve dúvida. Eu não tive dúvida. Quando eu falei com o Mário, né? Meu primeiro marido, vou citar o nome aqui, todo mundo conhece mesmo. Quando eu falei com ele que eu estava desconfiada que eu estava grávida, na mesma hora ele fez, eu vou lhe buscar e a gente vai casar. E lógico, eu precisava de um homem para me proteger. É óbvio. E Karen, vamos ser sinceras, né? Nós mulheres, ouvir uma frase dessa, eu tô indo aí lhe buscar e a gente vai casar, traz toda uma segurança, um amparo. Traz. Né? E traz aquela imagem, né? Que a gente, enquanto mulher, cresceu ouvindo, né? Que a gente vai casar com um príncipe encantado, com um homem que te ama e que vai cuidar de você. Né? Então, até hoje eu escuto assim, quem vai cuidar de você? Eu cuido de mim mesma. Eu cuido de mim mesma. Né? Eu consigo. Né? Hoje eu consigo dizer que eu cuido de mim mesma. Mas aquela Bela lá, né? De 32 anos atrás, ela não conseguiria cuidar de si mesma sozinha numa gravidez num país estranho. A idade, a experiência. Era a história a minha história de vida era aquela. A gente tinha que ter, realmente, o homem era que estava ali para me proteger. Né? E era o homem que eu amava. Claro. Então, nada mais coerente do que realmente voltar para Maceió. E assim fizemos, né? Voltei para Maceió, ele foi me buscar, nós voltamos para Maceió. E casamos, né? Só antecipamos o casamento, mas casamos. E tivemos os 2 filhos, né? Os meus 2 filhos são de Mário, né? Do meu primeiro marido. Né? O Igor está com 31 e a Mari com 27. Né? Os 2 casados, lindos, maravilhosos. Mamãe ama. Que amor. Que bom, que bom, graças a Deus. E que, assim, desde o começo, eu tentei criá-los de uma maneira um pouco diferente. Né? Porque eu via essa... E eu fui muito criticada por isso. Os meninos podiam fazer escolhas, sim. Dentro do limite da idade que eles tinham, eu dava a opção de escolha. Isso você escolhe. Porque eles tinham que ter autonomia na vida deles. Eles precisavam saber o que eles querem. E isso é desde pequeno. A gente precisa ter essa segurança que a gente é que vai decidir a nossa vida desde novo. Verdade. Então, eu sempre dei isso. E de assumir também as consequências, E de assumir as consequências, né? Porque eu sempre disse. E também quando eles faziam a escolha que eu não concordava, eu dizia, bom... É o que você não dar quer, certo, né? Então, se não der certo,
você vai ter que se virar com isso. Você está escolhendo, né? Então, pense, e sempre foi assim. E ainda hoje, né? Ainda hoje eles tiveram essa liberdade De decidir. Sempre né? tiveram. E eu acho que isso foi muito bom, né? Porque eu comecei a quebrar um padrão, né? Porque eu comecei a me libertar desse padrão, mas não foi fácil, né? Porque durante o meu casamento, eu também conto que eu fui sócia dele, né? Eu estava estudando, e aí chegou um momento que ele fez, você precisa parar de estudar e precisa vir trabalhar comigo, precisa fazer dinheiro, não tá só para estar pagando faculdade. Sim. Então, eu parei de estudar, não tinha concluído meu curso, e ele montou uma construtora e eu fui fazer a parte administrativa e financeira da construtora. Foi aí que eu entrei para estudar administração. Sim. Porque eu precisava entender melhor o que eu estava fazendo. E eu sempre fui uma pessoa que, assim, se eu for fazer, eu quero fazer excelente. Eu sou extremamente perfeccionista, eu me cobro ao extremo, então tem que ser tudo muito certo, e eu tenho que entender. Se alguém chegar me fazer uma pergunta, eu vou ter que ter a resposta. Se é algo que eu faço, não que eu tenha a resposta de tudo, Sim. mas na minha área, na minha atuação, eu tenho que ter a resposta. Tem que dominar, né? Eu tenho que dominar. E foi aí, sim, foi uma briga, porque ele não queria que eu estudasse. Ele dizia que quando eu terminasse a faculdade, a gente ia se separar. E como as coisas conspiram, né? Quando a gente pensa e quando a minha formatura, eu tinha me separado dele há, o quê? Acho que mais ou menos uns 4 meses. Então, já me formei separada dele. Então, é assim, a Bela é convocada a entrar para trabalhar na empresa, né, assim? Isso. Porém, a Bela não podia trabalhar, não podia estudar? Não. Então, a Bela tinha que entrar na empresa, mas a Bela não precisava estudar. Exato. E aí, assim, por que não precisava? É o que eu falo também, não é segredo. Eu era a diretora administrativa financeira da empresa. Tá. Bom, eu me achava naquela época. Hoje eu sei que eu não era. Né? Eu digo que eu era uma pagadora de conta. O meu título era esse. Não era uma Chegava na mesa e você fazia os Exato, pagamentos. Certo? Porque eu não tinha poder de decisão, eu não tinha participação nas estratégias, eu não era ouvida, né? Então, a minha voz não era escutada. A sua opinião não fazia diferença. Não fazia diferença. Mais ou menos assim. Exato. Então, principalmente, eu estava na área financeira, mas tanto que hoje eu dou palestras na área financeira. Sim. Hoje eu faço consultorias e mentorias na área financeira. Então, eu me especializei nisso. Mas, naquele momento que eu era dona de uma empresa, que era a diretora financeira, eu não tinha voz. Né? Eu não participava das decisões estratégicas, porque eu não entendia, porque eu não sabia. Né? Então, eu ficava no meu canto e realmente eu fazia o quê? Pagava os boletos que chegavam para pagar. Né? E vibrava com sucesso, vamos dizer assim, né, da empresa. Com certeza. Implantar a ISO, as certificações para a Caixa, né, que era o PBQPH. Então, como eu sempre fui muito de estudar e de gostar de aprender, eu fui fazendo, né? Aí também eu não abri mão de fazer a faculdade, mesmo que isso colocasse em risco o meu casamento. Então, foram essa parte das escolhas que eu falo na minha vida. Eu não pensei 2 vezes também em fazer minha faculdade, porque isso eu estava fazendo por mim. E não tinha uma justificativa plausível para você não estudar. Para que eu não estudasse. Claro, não. Então, assim, foram períodos dificílimos, porque eu trabalhava, estudava dos meninos pequenos, e eu tinha que estar dando conta deles também, porque eu sempre fui uma mãe presente, mas eu não ia abrir mão disso que era algo que era meu. Que eu falo que, assim, o melhor investimento que você pode fazer é o conhecimento. Com certeza. Não é investir lá no banco, numa aplicação, o melhor investimento que você faz em você. Porque com isso você pode mudar sua carreira a hora que você quer, você pode alçar novos voos, buscar novas coisas, porque aquilo ali é seu e ninguém tira. Então eu fiz questão. Mais uma vez, foi a hora que eu disse assim, eu posso prejudicar minha relação, sim, mas eu vou em busca desse meu conhecimento. E assim eu fiz. E você precisava, né? É porque, assim, a gente vive essa realmente é uma história bem típica, eu vou dizer assim, de um período que, eu vou dizer da ressaca desse tempo. Porque a minha mãe, você contar aí dizendo, se você for estudar, nosso casamento acaba. E eu lembro da minha mãe, a minha mãe fez isso, né? Minha mãe aprendeu a parte da enfermagem na prática mesmo, e depois ela precisou estudar para poder pegar os certificados e tudo mais. Ela precisava simplesmente terminar o médio. E eu lembro que isso foi um problema na minha casa. E
E eu digo que você viveu ainda uma ressaca desse Com período, certeza, né? Que com a minha, certeza. vamos chamar assim, né? Porque a minha mãe A geração das nossas das mães. nossas mães, é a ressaca Exato, dessa geração, né? Então, assim, exato. nós ainda tínhamos nesse período maridos, homens que foram criados por essas famílias, vendo esses exemplos e que eles queriam trazer esse exemplo como herança para a sua vida, para a sua casa, né? Para o É seu isso, casamento, né? exato. Então, assim, tanto é que minha mãe me criticava, né? Porque ela dizia Então, assim que eu estava deixando meus meninos à toa, oh, meu né? Deus. E eu não deixava meus filhos à toa. Eu criava do jeito que eu achava que eu tinha que criar. Uhum. E porque hoje, é como eu falo, hoje os dois estão casados, eles Sim, vivem a vida dele. Já pensou o que seria da Bela que eu tivesse abrir mão de todo o meu futuro para estar cuidando dos meus filhos? Hoje eles já foram embora, com as suas vidas criaram asas, montadinhas, né? Tudo certinho. exatamente, asas que eu estimulei a eles a voarem, sim, né? Sim. Moraram fora. Eu sempre dei o maior espaço para isso. O que seria de mim? Uma pessoa amargurada que ia cobrar dos meus filhos a presença constante, Uhum. né? E eu vejo isso ainda na minha mãe. A minha mãe cobra da gente a presença constante. A minha mãe pergunta a hora que sai de casa, que chega em casa, o que tá fazendo, com quem eu tô andando. Sério. Sério, sério. A essa altura do É campeonato, ela ainda faz tudo sério, isso, né? faz, Oh, faz. meu Faz Deus. comigo, tenta fazer comigo, né? Aham, Faz com os meus irmãos, aham. tenta fazer com os netos também. Porque não é maldade, é a única ocupação que ela tem. É verdade. Ela aprendeu a ser assim, ela só tinha isso para fazer, né? Assim, era toda a vida dela girou em Isso. torno da Era o gente. trabalho dela, Era o trabalho né? dela, né? Mas eu não me contentava com isso, né? Então eu precisava dar esse outro passo. E não era fácil, né? Eu me lembro que tinha dias que eu chegava no SESMAC e eu começava a passar mal. Começava a passar mal porque eu não tinha tido tempo de comer. Oh, meu Porque Deus. os horários que eu tinha que ficar levando o menino, pegando o menino. Eu sentava com eles, mas eu ia dar comida a eles. Quando chegava antes de ir para a aula, eu tinha que contar um trecho do Harry Potter, porque eu li todos os livros. Ai, E hoje meu meus filhos Deus. amam ler, porque eu lia para eles todas as noites. A Então, mãe. a mãe. Então, era aquela coisa. Eu não tô deixando de ser mãe para ser a bela Sim. mulher, a bela profissional. Uhum. Eu sempre achei que eu tinha que ter todos esses lados. Mas eu tinha muita pressão familiar, né? Uhum. Muita pressão, porque era a história da minha mãe. Com Foi o que eu certeza. aprendi, não era fácil me desprender disso aí. Não é fácil, né? Não. Não é uma jornada fácil você largar tudo que você aprendeu a ser, né? Então, e a cobrança, que eu precisava ser mais essa mulher mãe, né? Que cuida. E foi que quando culminou com a minha separação com o Mário, não foi só por conta da faculdade, né? Sim, claro. Não foi. Realmente a gente começou a ter divergências, né, por conta de trabalho, Sim. né? Então eu comecei a ter um embate com ele também nisso aí, e isso extrapolava para casa, Uhum. né? Então foi um momento muito, muito doloroso. E eu falo que a minha separação com ele foi algo extremamente doído, Sim. porque, mais uma vez, eu não tinha sido criada para me separar. Meu casamento tinha que ser eterno, como o dos meus pais, que estão juntos até hoje. É difícil mesmo. A separação é difícil. É muito difícil. Eu vivi uma experiência dessa, eu sei que é complicada. Então, por mais que você decida, e aí como foi essa decisão da separação? Meus filhos eram relativamente pequenos, quando a gente separou efetivamente, o Igor tinha 14 e a Mari tinha 10. E numa das conversas eu disse a Mari que eu precisava de ajuda, eu não conseguia mais levar sozinha. E eu não esqueço a frase que ele me disse até hoje. Eu já joguei a toalha, se você lutar, você vai lutar só. E o casamento não é uma batalha de um lado só. Então, se você não tem a luta dos dois lados, não tem o que fazer. E eu não conseguia, mais uma vez, eu não conseguia dar o passo. Uhum. Tinha sido mais fácil para mim ir para Londres, tinha sido mais fácil entrar para a faculdade, mas dar o passo da separação, apesar de ser um consenso, né? Porque se ele não faz mais nada, se ele disse que já jogou a toalha, então não tem o que fazer, não tem né? mais aqui. Mas eu não Então. conseguiria. E aí eu busquei ajuda, eu fui para terapia e quando eu cheguei na primeira sessão, que a psicóloga perguntou, por que você está aqui? Eu disse, porque eu preciso me separar. E hoje eu me sinto totalmente dependente emocionalmente dele. Então eu transferi toda a minha dependência que meus pais queriam, né, que eu tinha na vida com os meus pais, né, de ser mulher e ser cuidada e ser protegida e precisar de alguém, eu transferi tudo isso para Mário, né, para o meu marido naquele momento, que era um homem que precisava cuidar de mim, me dar segurança, e eu não conseguia dar esse passo.
eu me sentia como se eu estivesse dando um passo assim num abismo, eu não sabia o que eu ia encontrar lá embaixo, né? E várias vezes nós conversamos e nós dois chegamos realmente à decisão de separar. Foi extremamente amigável, tivemos o mesmo advogado, fomos juntos para a audiência de conciliação no fórum, tanto é que eu não é possível que vocês vão separar, não é possível. Mas a gente tinha esgotado naquele momento a disponibilidade, né? A disponibilidade dos dois de lutar por uma relação que havia se desgastado e que precisava de muito empenho. Para a gente ter ficado juntos, precisaria de muito empenho das duas partes. Sim, com certeza. E nós, naquele momento, não tínhamos. Então, mais uma vez eu falo, eu precisei realmente passar por todas as etapas, né, para realmente ter certeza que eu teria que tomar aquela decisão. Que o casamento ia que o acabar. casamento tinha acabado, que eu ia me separar. Então, foi a primeira separação, assim. Meus avós, por parte de mãe, foram separados e foi um trauma gigante na família da minha mãe. De lá para cá, ninguém tinha separado na família, eu fui a primeira. Então, foi realmente um caos, né? Porque não era possível. Mário é um bom pai, Mário estava bem... Casamento, aparentemente, estava tudo bem. Exatamente. Financeiramente, a vida era boa. Financeiramente, a gente tinha uma vida equilibrada. Profissionalmente, ele estava em ascensão. Mas tanto eu era apenas uma pagadora de contas, Sim. que eu não fiquei com a empresa. Eu tive que abrir mão da empresa para ele. No momento da separação. No momento da separação. Uma pergunta, Bela. A gente vê muito hoje, podcasts, inclusive, né? Falando sobre casados e sócios, né? Exato. Assim, mais ou menos assim, né? O casamento. Na sua opinião, né? Talvez hoje, você acha que esse é o modelo que dá certo? O marido e a mulher também serem sócios, também estarem no mesmo negócio? A minha opinião, assim, eu vivi isso 2 vezes. Sim. Eu acho muito difícil. Principalmente por a gente ainda conviver por homens muito machistas. Mesmo os que dizem que não são. Eles lutam para não ser. Eu tenho essa opinião. Exato. Né? Existe já uma mudança, mas ainda é muito sutil, né? Claro. Nessa atmosfera. Então, na hora que você entra numa sociedade, ou existe muito respeito e muita maturidade do casal para cada um respeitar o seu espaço, né? Porque se eu não entro no teu, eu também não admito que entre no meu. Uma coisa, se a empresa é nossa, como sócios, a gente discute juntos a estratégia, mas se é na minha área, a palavra final tem que ser a minha. Claro, com certeza. Né? Tem que ser a minha, não a do outro. Então, eu não acho fácil. Né? Eu não sei se eu toparia uma empreitada dessa novamente, não. Sim, com certeza. Eu não concordo muito também, não. Mas, assim, há quem diga que dá certo, né? Há quem esteja vivendo essa experiência hoje. Exato. E esse, talvez consiga, né? Talvez também eu tenha casado com homens muito... de personalidade muito forte. Eu sou uma mulher de personalidade muito forte. Isso quer dizer também, então, né? Então, talvez isso tenha dificultado, né? Não era questão de não ceder. Era questão, assim, ceder para evitar a briga, mas isso me machucar por dentro, me corroer, porque não era algo que eu gostaria de fazer. Eu via que aquela decisão não era assertiva. Mas eu tinha que recuar para evitar um embate. E isso me incomodava. Né? Isso foi mais no meu segundo casamento. No primeiro, a gente batia de frente mesmo, porque era muito nova. Então, a gente batia de frente. As nossas brigas eram brigas, assim, de defender a sua posição a todo custo. De não ceder, de ninguém ceder. De ninguém ceder. Né? Então, acho que esse foi, assim, uma coisa muito crítica foi essa. Muita imaturidade, né? De não ceder para brigar por aquele seu espaço. Né? Então, isso dificultou a relação. Principalmente porque trabalhávamos juntos também, né? E levava isso para o trabalho e trazia isso para casa. Exatamente. A gente sempre... Não tem como. Né? Não dividia. Não tinha como fechar a porta da empresa e deixar lá os problemas. No segundo casamento, que eu também repeti a história, né? Que eu vou contar. A gente, pelo menos em casa, se precisava falar de trabalho, a gente se comunicava por e-mail. Era proibido verbalizar. Porque também o e-mail estava lá, a gente podia resolver no horário do expediente. Né? Então, a gente também evitava. Para ter esse... Porque senão você termina girando tudo, é negócio, né? E principalmente quando você tem essa veia empreendedora, né? Que assim, eu tenho, que não meus ex-maridos têm. Então, assim, era aquela coisa de produzir, né? Então, a gente tá aqui, mas a cabeça tem uma ideia, e você tá com... Só que quando as pessoas estão em áreas diferentes, ou empresas diferentes, né? Você dá uma ideia do seu, aí você já vai ouvir o outro com outro olhar, porque ele vai estar dando uma sugestão, uma opinião. Então, a conversa flui como 2 amigos, não como sócios, né? Não tem aquele peso do sócio. É diferente. Então, eu acho que hoje eu não toparia. Eu quero, se eu tiver outro marido, que eu digo que eu vou casar de novo, né? Claro, com certeza. Se eu tiver outro marido,
eu não quero que seja sócio. Ele vai E nem para o seja trabalho engenheiro, dele. pelo amor de Deus. Traumatizou. Demais. Então a vida acaba com o relacionamento, acaba com o Mário, mas fica 2 filhos belíssimos, Maravilhosos. muito bem criados. Exato. E essa história que vocês se foi em comum acordo, então não há inimigos, são pessoas Não, a que gente se dá bem gostam. até hoje, né? Estávamos juntos na semana passada, no casamento da nossa caçula, da Mari, que casou com a Aninha. Então, eu tenho 2 sim. noras maravilhosas. E eu vi as fotos, estávamos 2, assim, pais babões mesmo, choramos horrores, porque foi o casamento mais lindo que eu já fui. Que não é porque foi a minha filha, não, mas tava repleto de amor. O amor tava assim, aquela coisa clichê, que o amor está no ar, estava, aquela energia de amor. Eu vi que ficou lindo o ambiente, foi o local. Emocionante, ainda fico toda arrepiada só de pensar. Nossa, E estávamos 2, assim, lambendo a cria, como diz a história, felizes da vida. Então, ficou uma história, né? Ficaram as crianças, que não são mais crianças. Claro, adultos já. E hoje a gente entendeu o que aquela Bela não conseguiria fazer diferente. Né? E como aquele Mário não conseguiria fazer diferente. Foi um momento que a gente viveu e éramos as pessoas que a gente estava ali, né? Então era muito mais difícil. E sair de um casamento, né? Aí já saí sem a empresa, porque eu não era diretora, né? Eu era pagadora de conta. Então, não era bem a sócia, não era bem a sócia, não né? Não era. Saí sem a empresa, né? Avisando as nossas divisões e tudo mais, não é quanto a isso. Mas eu saí de algo que eu ajudei a criar. Né? Construir. Eu construí junto com ele. E aí eu fui tirada daquilo ali, né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar como executiva da Associação Comercial e entrei no Movimento Alagoas Competitiva, uma ONG que me fez crescer demais. Uma ONG é uma associação sem fins lucrativos, na verdade. Me fez crescer demais, né, profissionalmente, a nível de conhecimento, porque ela tem um vínculo com a Fundação Nacional da Qualidade, e eu virei uma especialista da Fundação. Então, ajudei a revisar a metodologia, ter meu nome nos livros como revisora. Então, a nível de crescimento, de bagagem de gestão, eu ganhei muita coisa nesse período. Foi um momento, assim, muito rico da minha vida. E também me deu a oportunidade de coordenar um prêmio, né, de gestão de pequenos negócios aqui, o prêmio do Sebrae Nacional, e eu fazia uma parceria com o Sebrae Lagoas e coordenava esse prêmio. E via aquela história linda de pequenos empreendedores, sabe, de empresários que alguns nem mal tinham instrução e estavam tentando levar o negócio deles ali, sabe? Fazer crescer. Fazer com excelência, buscar melhoria. E aquelas histórias sempre me encantavam, né? Eu achava aquilo assim fantástico, fantástico. Mas eu empreendia sempre com alguém do lado, né? Era aquela coisa que eu ainda carregava meio que assim, eu não sou competente o suficiente, né? Eu não sou, eu não tenho essa capacidade toda para tomar uma carga sozinha. Você se sentia assim? Eu me sentia assim naquela época. Eu me sentia assim. Eu tinha medo de dar o passo sozinha. Entendi. Mesmo, vamos dizer assim, mesmo você recebendo, após a separação, o bônus de ter crescido tanto profissionalmente, né? Sim. Porque assim, aí eu já enxergo aí bônus. Com tem certeza. ônus e bônus, tem. Tudo. Mas você conseguiu sair de um relacionamento na paz, isso é importante, né? Exato. Tudo bem. E você vai agora crescer profissionalmente, né? Então, eu chamo isso de bônus, vamos dizer assim. Mesmo você tendo esse bônus, mesmo você tendo conseguido essa bagagem toda, essa experiência toda, você ainda não se sentia preparada o suficiente. Na verdade, a palavra é essa, preparada o suficiente. Como eu falo, aquela pressão e aquela... do que você foi criada mesmo, né? Daquela essência que foi passada para você. Você herança. Carregava, você vai tentando... assim, você não consegue... Eu digo que a gente pega umas crostas, assim, e a gente devagarzinho vai tirando uma, a gente não consegue se desprender de tudo ao mesmo tempo, né? E aí, nesse meu momento de separação, eu cresci muito profissionalmente, sim, muito, mas por não me sentir tão preparada, me senti muito só no momento que eu precisava de acolhimento, mas naquele momento as pessoas ficaram contra, a minha família ficou contra, sabe, os amigos mais próximos, porque a gente era um modelo de casal. Então a gente sempre difícil o modelo de casal separar, viu? É muito difícil. Então a gente era aquela familhinha perfeita, né? De casal bacana, de viver junto, com os filhos bem criados, muito família, nós éramos muito família, a casa da gente sempre vivia cheia de gente, a gente sempre recebia. Nós gostávamos de receber as pessoas, então a gente tinha muitas afinidades. E eu me senti muito só. Então, por me sentir muito só, mais uma vez, a Bela faz o quê? Repete. Casa novamente. Casa de novo. E logo assim, em seguida, me apaixono, caso,
porque eu precisava do homem para me proteger, né? Claro. Porque eu estava sozinha. Claro, é isso aí. Então, mais uma vez, por mais que que eu conseguia, e dando um passo, como consegui passar por uma separação onde eu estava muito infeliz, como consegui buscar meu sucesso profissional, ao mesmo tempo, eu estava muito vulnerável. Então, a palavra é essa mesmo, eu estava muito vulnerável. Eu fiquei muito vulnerável nessa separação, né? E por muito tempo eu ficava ainda naquela dúvida, será que eu tinha que ter insistido mais? Hoje isso é muito claro, né? A Bela que existe hoje é uma mulher muito mais segura, né? É uma pessoa muito mais determinada e é uma pessoa muito mais consciente, né? Tanto do meu passado como do que eu quero daqui para frente. Sim. Então, eu me casei novamente e, novamente, eu fui ser diretora financeira da construtora dele. Legal. Parabéns! Repetiu tudo. É tão importante você dizer isso, sabe por quê? Porque a gente está falando para mulheres. Eu acredito que a gente vai ter um público poderoso aí de mulher assistindo essa história, Isso. né? E, assim, o quanto faz diferença a gente evidenciar que nós somos mulheres determinadas, profissionais, que nós estudamos, que nós batalhamos, que a gente faz tudo isso, mas nós somos mulheres. Exato. E a mulher, na sua essência, ela é mais sensível, ela é mais frágil, ela necessita desse amparo, ela necessita desse apoio, ela necessita, vamos chamar, desse pai, marido, amigo, tudo isso, né? Tudo isso dentro de casa, na sua família. Você precisa, quando sair dessa cobertura pai, mãe e irmãos, você precisa ir para outra cobertura que vai parecer igual àquela que você estava. Né? Exato. Só que a gente, hoje eu falo muito nas minhas palestras para as mulheres, é o seguinte, a gente pode conseguir isso conosco também. Sim. Né? Hoje, eu estou num momento da minha vida que eu não tenho um relacionamento e eu não me sinto desprotegida, nem sem apoio. A gente enquanto mulher, a gente precisa ter uma rede de apoio que não seja exclusivamente o parceiro. Entendi. É muito legal quando você tem um relacionamento e que o seu parceiro ali, vocês se apoiam mutuamente. Eu acho que essa reciprocidade tem que ser massa. Mas a gente tem que ter outras redes de apoio. Fazer as coisas que você gosta, que você ama. Hoje, no meu caso, é a corrida. Eu amo correr. Exercício, então, né? assim, corrida de rua pra mim. Eu vou se eu tô triste, eu vou se eu tô alegre, eu vou se eu tomei uma decisão boa, eu vou se eu preciso pensar, eu vou se eu tô cansada, eu vou se eu tô descansada, se eu tô nervosa. Então, e eu vou ali, é o meu mundo, sabe? Aquilo ali eu me completo, eu me supero, sabe? Eu reflito comigo mesma. E além dessa rede de apoio de amigas e amigos, Sim. né? Ter pessoas ao seu lado, né? Filhos. Eu tenho muita amizade com as minhas primas, com os meus primos. A gente tem uma relação familiar bacana. Então, eu hoje construí a minha rede de apoio que não precisa ser um namorado, um marido. Sim. Se eu estiver numa relação, ótimo. Mas eu não preciso disso. Não é isso que vai me fazer mais forte, né? Porque nessa caminhada, eu fui me fortalecendo. E foi aos poucos que eu fui percebendo que eu não preciso. E a Bela de hoje, ela não precisa de um relacionamento. Eu quero. Mas eu digo sempre, não a qualquer custo. Claro. Então, assim, eu tenho também as minhas vontades e as minhas necessidades de crescer cada vez mais enquanto mulher, enquanto profissional, como dona da minha vida mesmo, independente, né? E eu não quero mais estar repetindo a história. Né? Que eu fiquei casada, mais 8 anos, fiquei 14 anos com o primeiro marido, 8 anos com o segundo. E aí terminou de uma forma muito feia. Foi uma história que, assim, tivemos bons momentos, sim. Conheci o mundo inteiro com ele. Nós viajamos para o mundo todo. Então, assim, na época que o casamento estava bom, a gente aproveitou muito juntos. Então, assim, eu tenho que guardar o que é bom. Claro. Mas o relacionamento acabou de um modo muito feio. Né? Hoje, realmente, até por ordem de advogado, eu não falo com ele. Sim. Então, não tenho que esconder isso. Foi algo muito, muito doloroso. Mais uma vez, eu perdi a empresa, eu perdi dinheiro, efetivamente, e eu me vi no fundo do poço. Né? E eu disse, peraí, essa mulher que você vai continuar a ser, é isso que você quer continuar? Porque se você repetir um erro e você novamente está aqui, o que é que você está... A gente não vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Entendi. E eu precisava me conhecer. Eu precisava entender o que é que eu precisava mudar em mim, não é no outro. Claro. É em mim. Então, naquele momento, foi um momento de maior reflexão da minha vida.
Eu precisei passar por isso tudo para enxergar que eu precisava mudar. Eu precisava ganhar mais autoconfiança em mim, né? É justamente essa rede de apoio importante, esse apoio começar em mim, né? Eu estar bem comigo, ter meus momentos mesmo de solitude, que é diferente de É solidão. verdade. E hoje eu me acostumei a isso, a ter a minha vida com o meu olhar. Então, eu acho que foi necessário passar por isso. Eu precisei fazer terapia novamente. Fiz um período grande de terapia. Eu acho que não é errado, não é muito certo a gente buscar ajuda, muito sim. certo. É muito importante a gente ter até ajuda profissional, efetivamente. Nessa nossa rede de apoio, o psicólogo faz parte da rede de Faz apoio. A parte, família, faz. pai, mãe, irmãos, amigos. Exato, faz A parte. atividade física. Eu vou dizer, a gente chama atividade física, mas assim, ter uma atividade que lhe dê prazer. Nesse Exato. caso, lhe dá prazer correr, fazer atividade, mas sem contar que a atividade física ela vai estimular fisicamente, né? O seu corpo vai trazer. Exato. E não é dizer assim, sabe, Nívia, eu me basto. Não, eu não me basto. Eu sou uma pessoa que eu preciso de todos aqueles meus complementos, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus primos, meus amigos, que são muitos e que são queridos. Mas eu também sei os meus limites hoje. Eu consigo impor os meus limites. O que faz bem para mim enquanto pessoa, enquanto mulher, e o que não faz bem. Então, eu tento não me sujeitar mais a essas coisas e repetir erros do passado, que veio da minha formação, de uma mãe que sempre foi do lar, né, que teve um pai que foi, apesar de não ser autoridade, mas era o provedor, tomava as decisões, e eu precisei replicar isso por anos na minha vida, saindo de uma relação e entrando em outra, porque eu escuto ainda muito hoje de minhas amigas assim, eu não sei estar sozinha. Eu só posso lamentar, porque se a gente não sabe estar sozinha, a gente não sabe estar com ninguém. A gente primeiro tem que saber estar sozinha para querer estar com o outro. Com certeza, tem que aprender a se amar. Tem. Deixa eu dizer uma coisa. Eu disse que eu tive em algum momento que eu tive um link, né, com você, por conta dessa história que você viveu, separou e tudo mais. Você teve essa coragem de separar, de perceber realmente, chegamos no limite e eu sei que não vai dar mais certo. Vamos ter que nos afastar. É doloroso, porém você diz assim que sai e de imediato cai numa história, né? Vamos dizer assim, porque eu tenho certeza que outras mulheres, quando ouvem, vão se reconhecer. Quando a gente casa primeiro, se você concorda, a gente casa, é amor, é paixão? É amor? Mas são sentimentos que estão misturados, mas não estão claros. E, no fim das contas, o que vai fazer diferença e pesar é você entender que está fazendo a coisa certa. Sim. Encontrando uma pessoa legal, que tem uma família legal, que se deu bem com você, né? Que você já tem uma história com essa pessoa e você gosta dela, você ama, é óbvio. Claro que no seu entendimento de amor com 20 e poucos anos, vamos dizer assim, né? Porque a gente com 20 e poucos anos ama de um jeito, Exato. com mais de 30 a gente ama de outro, com mais de 40 a gente ama, né? A gente tem... O sentimento vai se moldando. Tem muita parte do sonhador ainda ali. Isso, é verdade. E a gente faz esse casamento e depois a gente se vê dentro dele, mas não tem mais aquele encanto, vamos dizer assim, não tem mais aquela... Acho uma palavra aí, não tem mais porque eu acho que como a gente vai se modificando, vai amadurecendo, parece que a relação não acompanha. Isso, né? Ela não acompanha, exatamente. Ela não muda para o que você está se transformando, para aquela nova pessoa. E o relacionamento é feito de duas pessoas, duas pessoas distintas, que cada uma quer se superar na vida. Então, o esposo ficar bem financeiramente não significa que a família toda está bem feliz, porque ele está com sucesso, com certeza, né? Isso. Com certeza. E aí, o que é que acontece? As mulheres tendem a se calar, a se anular e viver a felicidade da outra pessoa, quando não é a sua felicidade. Não. E a gente nunca vai ser feliz vivendo a felicidade do outro. A gente tem que estar feliz com a felicidade do outro. Exatamente. Mas isso não garante a minha felicidade, né? Uma coisa é eu ter empatia, torcer pelo seu sucesso, pelas suas conquistas, né? Vibrar junto com você. Mas outra coisa é eu abrir mão do que realmente iria me fazer feliz por conta do outro, né? E isso dificulta os relacionamentos, né? Você começa a viver naquela coisa meio egoísta, né? Que só um lado... Só um é alimentado. Só um lado é alimentado. E a gente se esgota. A gente chega a um tempo que a gente se esgota, zera, né? Isso. Zerou. E você não tem mais o que dar para outra pessoa. E eu vou dizer assim,
Eu vivi uma experiência, né? Hoje eu sou casada com o mesmo marido da vida toda, eu já disse a você, né? Mas eu me separei dele num dado momento da história. É uma história interessante É uma também. história interessante. Um dia eu vou lhe entrevistar. Você vai, outro dia a gente vai te mudar, inverte o lugar. Os papéis. Mas, assim, é como se você esgotasse. Você pensa da seguinte forma: eu dei tudo o que eu tinha de melhor, minha juventude, tarará, tarará, botei aqui, investi aqui, nesse negócio. E é como se você sente que esse negócio fracassou. Você deu o seu melhor, Mas né? essa é uma sensação que a gente Né? tem muito cuidado. Eu me senti Isso, assim. não é? Eu me senti assim, eu digo, nossa, eu falhei, eu fracassei. Uhum. Né? Eu digo isso na saída dos 2 relacionamentos. Eu digo, o que foi que eu fiz tão errado porque eu fracassei? Uhum. Hoje eu não vejo mais como um fracasso. Sim. A minha visão hoje é diferente. Mas naquele momento, assim, era o fracasso enquanto mulher até. Claro. De não conseguir manter um E não relacionamento. ter conseguido superar aquela situação, Exatamente, né? e ter que desistir, né? Hoje eu vejo diferente. Uhum. Ali não foi um desistir, foi uma mudança, Claro. né? Quando você tem 2 pessoas, eu vejo até meio como uma empresa, um paralelo. Sim, Às vezes a pessoa diz, você vai fechar a empresa, às vezes é uma estratégia acertada. sim. Então, às vezes a estratégia acertada realmente é a separação. Isso. E não significa que foi fracasso nem de Uhum. um, nem de outro. Significa que num determinado momento você já não conseguiu mais olhar na mesma direção. Isso. E aí não tem como você olhar a sua vida com o olhar do outro. Sim, sim. Não dá. A gente tem que olhar a nossa vida com o nosso olhar. Isso. É o nosso passo, é a nossa caminhada. Claro, é a Ter sua história. Você escrever a sua história, Exato. né? Ter alguém do lado é fantástico. Uhum. É o que eu digo, eu não sou contra casamento, eu vou casar de novo. Claro, com certeza. Estaremos lá vibrando. Eu digo essa brincadeira pra ver, não acredito que você quer casar de novo. Claro que Mas quero eu não casar. tenho trauma de casamento. Sim. Hoje, eu só tenho a ideia diferente de casamento. Claro. Né? Então, a mulher que eu sou hoje não é aquela menina que casou aos 19 anos. Uhum. Né? E o meu olhar para um relacionamento é outro também. Uhum. Preciso ter um parceiro muito maduro para enxergar a vida como eu enxergo também. Exatamente. E o segundo relacionamento, ele vai meio como se sede ao pote, né? Eu preciso recuperar a minha essência, talvez o sentimento e tal. E daí você percebe que não é dessa forma. Não é. E não você é. volta para você mesmo. Foi aí um momento que foi assim, o meu resgate, eu falo, sabe? Foi o resgate da mulher que eu sou hoje. E daquela menina, eu sempre me emocionando. E daquela menina que lá atrás, né? Que lutou para ir para Londres. Eu digo, eu pensei nisso para terminar, pensando assim, sabe? Desse jeito. E aí, quando a gente vai para essa segunda experiência, e que a gente percebe que tinha tanta coisa boa na primeira, que você poderia, que é você. Que é você é aquela primeira pessoa. Sim. Né? Você é a Isabela, a Bela é aquela primeira mulher que sonhou em ir para Londres e foi, que chegou lá em Londres, descobriu que estava grávida, decidiu voltar e ficar e casar e construir uma família. E tudo foram decisões minhas. Isso, decisões fortes, poderosas, e você traz 2 meninos muito bem criados, e os meninos vão contar a história deles, e você até vive melhor com essas crianças, com esses adultos, com esses filhos hoje, né? Porque existe muito respeito da vida deles, com as escolhas deles, entendeu? Eu aprendi a respeitar, isso aí foi desde pequeno, porque eu não queria que eles passassem essa mesma sensação que eu tinha. Sim. Né? Desse receio de estar só, de seguir só, de fazer, por ser mulher, por isso. Então, assim, na verdade, eu repeti um padrão, né, em 2 casamentos, porque eu não tinha me reconhecido. Sim. Né? Eu estava repetindo. E eu falo muito, a gente não precisa honrar nossos pais repetindo a vida deles. Uhum. Tem milhões de formas de honrar. Claro, e a gratidão certeza. é a melhor delas. Então, assim, eu sou grata demais a eles por tudo. Mas eu tenho o direito de ser a pessoa que eu sou. Claro. Eu não quero mais repetir a certo. história de ninguém. Uhum. Com certeza. Mas foi preciso... quando eu digo assim, você quase chega no fundo do poço para ver assim, olha para você, porque você está repetindo. Se você não quer mais esse resultado, você vai precisar fazer diferente. Uhum. Vou terminar essa primeira parte da entrevista emocionante. Eu sabia que essa primeira parte, eu acredito que quando você faz sua palestra, você fala sobre finança, mas você traz essa primeira história. Isso. E essa primeira história diz muito sobre quem nós somos. Eu tenho 100% de certeza, assim como eu sou,
Eu vivi o casamento, eu vivi a separação e eu voltei para o mesmo marido, casei com o mesmo E tá marido. ótimo, E né? tá ótimo, graças a Deus, tá tudo bem. Mas Mas você se refez eu me nesse intervalo. A refiz, gente já conversou exatamente. sobre isso. Isso é. Então foi preciso você reencontrar a Nívia. Isso, exatamente. E impor a Nívia, né? A Nívia, dizer a Exato. Nívia, eu sou assim, eu preciso resgatar. Olha, a Exato. Nívia que tinha 18, que sonhou fazer psicologia, a Nívia que tinha 20, que sonhou em abrir o negócio dela, a Nívia que tinha 20 e realizou um monte de coisa na vida, entendeu? Então eu precisava ser aquela Nívia novamente. E assim, foi preciso ele querer, ele amar essa nova Nívia. Exatamente. Que é... Aceitar essa nova Exato. Nívia, essa Nívia que fala, que tem direito, essa Nívia que sente dor, essa Nívia que grita, essa Nívia que chora, essa Nívia Com que certeza, porque entendeu? a gente não é Mulher Maravilha. Não Esqueça, somos. pelo amor, Pelo eu detesto amor isso. de Deus, pelo amor Detesto, de Deus. não sou Mulher Maravilha, não. Chora, Erro, cansa. acerto, canso. Isso. Ah, não tem essa. Reclamo se tiver sentindo dor, é isso mesmo. É. Mas eu tenho 100% de certeza hoje que Bela Bezerra é muito mais a Bela Bezerra que foi para Londres do que a Bela Bezerra que tentou acertar pela segunda vez. Sim. Não é? A gente termina voltando para o começo, no início. Para aquela nossa essência, para né? essa nossa essência. E ela faz toda a diferença. Com certeza. Bela, que história. Olha, a gente vai contando, e eu queria que você contasse, sentada comigo, essa história, para você entender o quanto isso é forte, o quanto isso mexe com a gente, que é mulher. Que bom. Quantas mulheres estão hoje vivendo histórias? A gente aqui não quer dizer, acabe com o seu casamento, seja você. Não, de forma alguma. A gente aqui está querendo dizer, busque sempre a sua essência, seja quem você é. E seja o melhor que você puder, mas o melhor que você puder para você. Exato. Primeiro para você, primeiro para a gente. Primeiro a gente tem que fazer bem para nós mesmos. Para nós mesmos. A gente tem que buscar a nossa felicidade, sim, para criar um ambiente feliz, até no nosso lar. Exatamente. A gente precisa estar feliz. E deixar esse legado para os filhos. Com certeza. E não é você ser revoltada, não é você ser rebelde, é você ser você. Então... E eu sempre, assim, gosto de contar a minha história, porque... que as pessoas possam se ver também, porque às vezes você está vivendo uma situação e fala assim, mas eu não vou conseguir sair. Vai. Você vai conseguir reverter dentro do casamento, ou separando, ou voltando o casamento. Você só precisa se encontrar. É isso aí. Então, terminamos a primeira parte de Bela Bezerra. Emocionante. Foi lindo, adorei. Foi lindo, eu também amei. Gente, essa é a primeira parte da história de Bela Bezerra, é uma vida pessoal. Vou dizer novamente, a história vai estar nos 2 canais, no YouTube. E daqui a pouco a gente está na segunda parte, que é uma parte que é para empresárias. Agora é a Bela Bezerra empresária. Vamos falar de negócios. Vamos falar de negócio, para o negócio dar certo, viu? Muito obrigada, viu, gente?